Segundo esse capítulo 22, Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Vamos lá. Nós sabemos que pela linha genealógica é sempre dentro da casa de Davi. O cronista não fala do norte, só fala do norte para alguma coisa que é correlata ao sul. Mas pela ordem você já teve Davi, que foi pai de Salomão, Salomão pai de Roboão, Roboão pai de Abias, Abias pai de Asa. Aí o Asa foi pai do Josafá, esse foi um excelente rei. Aí nós passamos no Jeorão, que foi um péssimo. E agora no 22 nós entramos no reinado de Acasias. Acasias, que era filho de Jeorão e neto de Josafá, bisneto de Asa, tetraneto de Abias. Aí daí para trás já fica difícil. Mas a questão toda é, ele começa a reinar. Aqui diz no 2 que ele tinha 42 anos quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém. Só que tem um detalhe, esse 42, se você tem na sua Bíblia 42, não é uma escrita correta. Na verdade seria 22 anos e não 42 anos. Por que isso? Porque se ele tivesse 42 anos, na verdade ele seria mais velho do que o próprio pai. Basta você conferir no capítulo anterior. Então, na verdade, na leitura 42, se a tua Bíblia tem 42, leia 22, aí vai dar certinho. E aqui diz que e era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onre. Olha, algumas Bíblias vêm Atália, se tiver com acento, mas Atalia e Atália é a mesma pessoa. Essa Atalia, ou Atália, ela era colocada aqui como filha de Onre, mas na verdade ela não era filha de Onre, ela era filha de Acabe e neta de Onre. É porque quando fala que era filha de Onre, é porque no sentido da casa genealógica. É mais ou menos o que acontece aqui no reino de Judá, quando você fala fulano filho de Davi, ou até mesmo Jesus filho de Davi. Ele não é filho direto de Davi. Ali é uma forma de você colocar que ele é da genealogia de Davi. Então, da mesma forma, quando você lê aqui, Atalia, filha de Onre, é porque ela era da casa de Onre, ou seja, ela era neta de Onre, mas na verdade era filha de Acabe com Jezabel e casou com Jeorão. Então, na verdade, o Acasias era neto de Acabe e Jezabel. Olha o problema sério aí. Porque neste momento, o culto a Baal ele vai descer do norte e vai entrar poderosamente no sul. Agora, se você vai no capítulo 21, no verso 6, quando fala assim, e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe aqui, porque tinha a filha de Acabe por mulher. Quem era a filha de Acabe? É justamente a Atalia, que aqui é filha de Onre. E se você ficar confuso, é filha de Onre ou filho de Acabe? A resposta é essa. Era filha de Acabe com Jezabel, porém você fala filha de Onre pela casa genealógica. Vamos lá, 3. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. A mulher serve a Baal, é Baalita, vai trazer o Baal junto, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. E realmente, o reino do sul vai sofrer muito por causa dessa influência do Baal. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, aonde, hein? Junto a Ramote Gileade. Você já conhece essa história, né? E os sírios feriram a Jorão. Você lembra que lá atrás o Josafá fez uma aliança com Acabe. E justamente ele foi com Acabe para a furada em Ramote Gileade para pelejar contra a Síria. E naquela época era Ben Hadad, agora mudou, agora é Azael. Mas veja que o filho, o Acasias, que é filho de Jeorão e neto de Josafá, ele já vai fazer aliança com o outro, que é o Jorão. Se você conhece a história de Israel, e nós já estudamos isso aqui no seminário, na história de Israel você tem a casa do norte e a casa do sul. Então na casa do norte, o Acabe quando morreu, quem passou a reinar no lugar dele foi o Acasias, só que aquele Acasias do norte, não do sul.
E depois que o Acasias morreu, o Jorão entrou no lugar dele. Só que o Jorão não era filho do Acasias, lá de cima do norte. O Jorão também era filho de Acabe. O que aconteceu? O Acasias, rei do sul, fez aliança com o Jorão, que é rei do norte. Por que isso? Porque a sua mãe, Atalia, era de lá. Então as ligações eram muito fortes. A Atalia, mãe dele, era justamente irmã do Jorão também. Versículo 6. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, o rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Vamos lá. Aqui ficou um pouco, uma série de informações, aí tem que desembaraçar isso aqui. Vamos lá, então no 5 fala que ele, o Acasias, andou na mesma linha de Jorão, fez aliança com ele, para subir em Ramote-Gileade para pelejar, certo? Só que em Ramote-Gileade, o que aconteceu? Os sírios feriram a Jorão, de novo. Aí o que acontece? Quando ele está se curando das feridas, curar das feridas é na verdade a recuperação de uma peleja, de uma guerra. O que acontece? O Acasias, ele vai descer para visitar o Jorão. E quando ele vai até o Reino do Norte para visitar o Jorão, vai ser a época, a ocasião em que Jeú, filho de Nice, tinha sido levantado para exterminar a casa de Acabe. Olha o que vai acontecer. Versículo de número 7. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, olha aqui, para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Pegou essa daqui? Então, na verdade, o Acasias, que é do sul, ele foi impulsionado pelo próprio Deus a visitar o Jorão no norte, na ocasião que o extermínio estava sendo feito. Moral da história, o Jeú mata a todos, inclusive a Acasias e sua comitiva. 8. E sucedeu que, executando Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram. Olha só, a questão toda é, você lembra do Josafá? O Josafá transgrediu. O que Deus fez com ele? Deus livrou-o em todos os momentos. Já o Acasias não. O próprio Deus levou ele para a furada, ele se escondeu e ele foi achado e foi morto. E aqui diz, porque disseram, no caso, depois da morte dele, filho é de Josafá, olha a referência, que buscou o Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vamos entender aqui. O Acasias fez aliança com Jorão. Aí você sabe que era errado. Aí o próprio Deus vai passar o cerol no Acasias e na turma dele. Vamos esquecer o Jorão, porque o norte não é a pauta aqui. O cronista está escrevendo para o sul. Então o que acontece? Aqui mostra claramente que quando ele foi morto, os homens que o mataram ainda falaram assim, sepulta ele porque ele é filho de Josafá. O que você tem de forte nessa crônica aqui? O cronista quer mostrar que o pai defunto tem mais valor do que ele que está vivo, porque o pai defunto serviu a Deus. Ainda tem mais, ele só foi sepultado porque o pai dele, defunto, que já morreu, é justamente um símbolo de homem de Deus. Então, se ele não fosse, o filho nem sepultado seria. Essa palavra, essa colocação, é algo bem comum em crônicas, mostrando que a fidelidade até dos mortos falam alto no desenvolvimento. E aqui nós estamos falando da casa genealógica de Davi. E olha como é que tem rei porcaria também por aí. Agora o que acontece aqui? Diz que não tinha ninguém com força na casa genealógica para assumir o reino. Vai ser o período em que Atalia vai entrar e vai dominar o reino por 6 anos. Vamos ler no 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. O que ela fez aqui?
ela matou todos os possíveis candidatos ao trono, porque o filho dela estava morto e ela não queria perder a boquinha ali. O que ela fez? Mandou assassinar todos da semente real. Só que Deus sempre está no controle. Olha no 11. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei a quem matavam. Porque no caso, a chacina foi estabelecida. Ela mandou matar todos os filhos de Acasias. Porém, um vai escapar, que é o Joás. Por quê? A Josebate, filha do rei, ela automaticamente vai esconder esse menino, tirou ele, quando eles estavam sendo mortos, os irmãos dele, e pôs ele numa câmara, na câmara dos leitos, quer dizer, uma dependência no templo. Assim, Jeozabeate, filho do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, porque aí você vai entender que ela é aparentada da família real e automaticamente casada com o sacerdote Joiada. O escondeu de Atalia, de modo que o não matou. Claro que isso aqui tem a mão de Deus visível sobre a situação. Por quê? Essa mulher pegou o menino, ela guardou e junto com o esposo, que é o Joiada, que era sacerdote, ela vai escondê-lo durante 6 anos no templo. E diz aqui, esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. E Atalia reinou sobre a terra. O reinado de Atalia de 6 anos, você sabe que o 6 é o número falho. E o número da perfeição é o 7. Então, durante os 6 anos que Atalia reina, é como se fosse um período incorreto. E você não coloca Atalia na genealogia dos reis de Israel. Como é que funciona isso? Veja bem, você veio até Acasias. Acasias morreu. Aí entrou Atalia, que tomou o reino por usurpação. E ela ficou no reino 6 anos, confere? Depois ela vai ser morta e o Joás vai entrar no reino. Só que o reinado de Joás não conta somente quando ele sobe ao trono. O reino de Joás já estava executado, já estava em desenvolvimento desde o momento que o pai morreu, ainda que ele não estivesse oficialmente no trono. Por isso que, quando você faz uma leitura da genealogia dos reis de Israel, você não vai contar Atalia como rainha, e sim como uma usurpadora. Ela é uma prefiguração de anticristo, ou seja, ela toma uma parte dentro do que é de Deus, mas que na verdade não foi levantada por Deus. Então, a princípio, a priori, ela não é contada na linha genealógica. O certo é Acasias, Joás. Só que ele fica 6 anos escondido e vai aparecer no 7º ano, quando ele tem 7 anos de idade. E você sabe que na Bíblia, cada um tem o líder que merece. Não é assim que funciona? Então, esse período que Atalia reinava, é porque o povo estava envolvido com as práticas de Atalia. Ou seja, estava misturado com o culto a Baal. E Deus, ele vai permitindo dentro do nível de desenvolvimento do seu próprio povo. Este foi 2º livro de Crônicas, capítulo de número 22.